Bom, vamos lá. Bom dia. Hoje eu deixei a iluminação um pouco mais escura de novo, porque eu vou falar, né? Eu tô menstruada. Tava espremendo uns cravos da minha cara, entendeu? Fiquei com a cara toda vermelha e a luz eu deixei mais escura para vocês não repararem tanto. Já comi um pão de mel aí também, que minha mãe trouxe, que ela ganha, né? Minha mãe é enfermeira, ela ganha um monte de chocolate, aí ela traz os negócios. Aí quando eu tô menstruada, é aquela coisa assim, não dá, sabe? Aí já comi um pão de mel, tô me sentindo mal. E não só por isso, né? Enfim. Pra mim esses dias tem sido uma doideira, assim, uma montanha-russa emocional, porque foram várias coisas que passaram pela minha cabeça e uma delas é que eu acho que aí vai pra galera aí que também tá começando a produzir conteúdo agora e tal, esse comecinho é muito difícil porque você precisa saber desvencilhar não, você precisa saber separar a qualidade do que você está fazendo com a validação das pessoas. Porque, por exemplo, eu vou sentar até no chão, que eu acho que quando eu sento no chão eu reflito melhor. Mas vamos lá, peraí, deixa eu começar de novo a reflexão. Esse comecinho, você ainda nesse começo você depende mais da validação dos outros. Então, dependendo do quanto as pessoas te validam, você acredita que o que você está fazendo é certo e o que você está fazendo não está, ou que o que você está fazendo não está certo. Bom, é isso, então deixa eu reformular de novo. Esse começo de produzir conteúdo e tudo mais, você ainda não sabe o que é que você está fazendo certo e o que é que você está fazendo errado. Então você depende da validação das pessoas para te indicar isso. Só que como você ainda não sabe o que você está fazendo é certo ou errado e você está indo pela validação dos outros, você acaba meio que se frustrando. Por quê? Às vezes você acha que o seu conteúdo tá da hora, você acha que aquele vídeo ficou maneiro, você gostou e às vezes não tem uma validação muito boa. E às vezes um que você faz assim, que veio na hora a ideia, do nada um negócio viraliza, que foi o meu caso, que tá sendo o meu caso, né, nesses últimos dias. O que eu postei lá, que eu mesmo me esforcei, foi o que viralizou e os que eu acho que tá maneiro pra caramba, que eu acho que vai dar certo, o negócio são os que menos têm validação. Então, assim, esse começo é difícil saber separar, saber diferenciar, né? O que é uma questão de conteúdo mesmo que tá ruim, uma questão de coisa que você precisa melhorar e uma questão de, por exemplo, às vezes é só o formato que você não acertou, é um detalhe, é alguma coisa, porque se você cai muito para esse lado de levar em consideração a validação das pessoas, você acaba achando que você não tá acertando em nada, que o seu negócio tá ruim mesmo, que você não serve para isso, e você começa a parar de ver sentido de fazer aquele negócio. Então, assim, é muito louco esse começo, eu estou passando por essa fase, por mais que eu tenha dentro da minha cabeça que eu não tenho que fazer por ninguém, de certa forma a gente espera resultado sim, porque a gente precisa do resultado, certo?
Senão eu falando por mim, senão eu nem estaria nas redes sociais se eu não precisasse de um resultado, né? Se eu não quisesse usar isso para promover o meu negócio e tudo mais. Mas, enfim, por mais que eu sei disso, que eu tenho que produzir para mim, tudo mais, que eu tenho que fazer algo que eu acredite, que eu goste e tudo mais, isso ainda acontece. A gente ainda se depara com esse sentimento de se questionar quando não há validação, não há a validação que você espera, né? E agora eu tô aprendendo a ter esse discernimento do que, opa, peraí, o que eu posso melhorar? E não, isso aqui foi uma questão de ajustar o formato, entender melhor como que o público dessa plataforma funciona, porque o que aconteceu também? Depois que o meu vídeo viralizou, eu postei mais uns 2, 3 depois já. E foi só decaindo, né? E o último que eu postei, eu gostei muito dele. Eu tava animada para postar e ele foi muito mal, assim. Pouquíssimas visualizações, pouquíssimo tudo, né? E aí eu fiquei me questionando, eu fiquei tipo, putz, o que será, né, que tá dando errado? E eu até me perdi o que eu ia falar. Por que eu comecei a falar isso mesmo? Buscar validação. Enfim, esqueci. Mas é isso. Eu tô nesse momento aí, entendeu? Se você aí também tá começando a produzir, tá passando por essa mesma situação, me dá um toque, vamos trocar uma ideia, vamos se incentivar, porque é difícil, mano. É difícil. Quer dizer, se pá que não é tão difícil. É que o começo é assim mesmo. Que eu acho que quando eu entender a mecânica do bagulho, o público, a linguagem, os formatos, né? Porque cada um... lembrei por que eu tava falando aquilo. Porque esse vídeo, meu último, que deu super ruim no Instagram, eu postei ele ontem também no YouTube. E no YouTube foi assim, pro primeiro vídeo eu não tinha postado nenhum shorts ainda no YouTube. Ele foi bem. Tipo, agora tá com 1.700 visualizações, mais ou menos. Eu nunca tinha postado nada, só os longos, esses aqui, né? Então, e teve lá, tipo, suas 25 curtidas e tal, por aí. Então, assim, eu fiquei, nossa, e no Instagram deu o quê? 200 visualizações, 5 curtidas, 3 comentários. E um é da minha amiga e 2 é da minha família. Então, assim, é uma coisa muito louca, né? Daí, eu tô tendo que trabalhar muito essa questão, assim, da validação, de saber desvencilhar, de pegar o que eu posso tirar de insight para melhorar realmente o meu serviço e o que é uma questão de falta de entendimento da rede social, do formato, né? É de estratégia, na verdade, né? Então, assim, estou aprendendo, estou tendo muitas emoções todos os dias, desde que eu comecei a postar todo dia. Todo dia é diferente. Às vezes eu tô super animada, às vezes eu fico triste pra caramba. E ainda mais que eu tô menstruada, isso aí piora. Mas eu também acredito que eu tô aprendendo muito, muito. Isso aqui tá sendo tipo um curso de vida pra mim. Tô aprendendo muito sobre mim, sobre coisas, pontos que eu preciso melhorar. E
o que está sendo prioridade agora é essa questão da validação. Da validação, porque por mais que assim a gente comece a postar, aí a gente começa a perder o bloqueio com a câmera, a falar mais de boa, a perder muito aquela ansiedade de postar e não sei o que, e começa a meter o foda-se. Por mais que a gente fique assim, depois de um tempo, essa é a primeira fase. A segunda fase é a falta de resultado. A primeira fase é o bloqueio. Você tem um bloqueio, aí pá, você perde o bloqueio e começa a postar e não liga mais. A segunda fase é o resultado, é a validação, é depender dessas coisas, entendeu? Dessas métricas. Então eu tô aí nessa segunda fase, mas sei que faz parte. Passaram muitas coisas na minha cabeça. Eu fiquei feliz. Depois do vídeo ter viralizado lá, foram muitas coisas, né? Eu fiquei feliz porque deu certo. Fiquei triste porque não me gerou nenhuma venda, não, sabe? É que, querendo ou não, tem a visibilidade, mas ele não te traz o público qualificado, né? Ele te traz um público aberto, amplo, né? Não é necessariamente o seu cliente ideal. Então, aí você fica naquela, tá, mas isso aqui, de que adianta isso aqui ter dado certo se o objetivo principal, que é vender, não rolou? Então, você fica feliz e triste ao mesmo tempo. Aí, outra coisa que veio também, por mais que eu sei que não ia ser o fato de viralizar que ia transformar a minha vida, que com certeza não é, porque isso acontece muito com vários criadores e muitos que estão iniciando também. Então é uma coisa que é mais fácil do que parece viralizar. Por mais que eu já sabia disso e que não ia mudar muita coisa, você começa a ter um vislumbre, né, do que você um dia sonha. Você fica imaginando, nossa, e se um dia, e se eu pegar aqui o esquema e entender e o negócio crescer e tudo mais, e eu ficar famosa e tal, não sei o que, a mente começa a pensar, né? Então eu comecei a pensar nisso também, fiquei com medo de o negócio dar certo, eu não conseguir dar conta e como que vai ser, e que isso não é pra mim, e que não sei o que lá, e talvez é isso que eu quero e tal. É isso aí, medo do sucesso, medo de dar certo. Aí ao mesmo tempo, eu começo a me sabotar também, ficar falando, não, isso aqui não vai acontecer comigo, isso aqui que aconteceu, foi um milagre, deu muita sorte, não vai acontecer de novo, ou vai demorar uma eternidade e você tá brisando, o bagulho vai ser difícil mesmo, vai demorar mesmo, você ainda tem que ralar muito, você nem é tão boa quanto você pensa, você sabe? Então, tipo assim, foi várias coisas que passou na minha cabeça durante esse tempo e aí ao mesmo tempo você fica criando uma expectativa que os próximos vão ser bons também, aí o negócio começa a ir mal, aí você fica aí, tá vendo, cara, isso aqui realmente não eu tava certa, o bagulho nem sou tão boa mesmo, enfim. É uma jornada muito maluca esse negócio de produzir conteúdo, de se expor e tal, mas eu escolhi, tá sendo bom pra caramba, por mais que seja difícil, e eu tô crescendo pra caramba. Eu tô sentindo que eu tô, tipo assim, realmente quebrando umas paradas dentro de mim, assim, que eu sempre tive. E nunca tive coragem de me botar à prova, sabe? Se você também sente que você tem essa questão, a prova comece a produzir conteúdo e se exponha na internet.
faça aí um compromisso com você mesmo, um desafio. Comece a postar todo dia aí, para você ver. Se você não vai despertar todos os seus demônios internos aí, que sua mente não vai ficar uma bagunça e você vai ser obrigado a quebrar esses seus padrões aí, mudar tudo, sabe? A forma que você pensa, a forma como você sempre buscou muita aceitação, pertencimento e tudo mais. Isso aí vai transformar total. Eu tô no meio desse processo e já digo, não é fácil, mas assim, sei que vale a pena. Já estou sentindo que vale a pena, mesmo sendo difícil. Hoje é 9 de abril, vamos lá. Ponha suas impressões à prova. Desde o início, adquire o costume de dizer a toda impressão desagradável: tu és uma impressão e de maneira nenhuma o que parece ser. Tu és uma impressão e de maneira nenhuma o que parece ser. Em seguida, examina e põe-na à prova pelas regras que possuis, tendo em mente que a primeira e a maior delas é verificar se tal impressão pertence às coisas sob nosso controle ou não. E, se for o último caso, prepara-te para responder: para mim, essa impressão não é nada. Epicteto Enchiridion. Não entendi e foi nada. Desde o início, adquire o costume de dizer a toda impressão desagradável: tu és uma impressão e de maneira nenhuma o que parece ser. Em seguida, examina e põe-na à prova pelas regras que possui, tendo em mente que a primeira e a maior delas é verificar se tal impressão pertence às coisas sob controle ou não. E, se for o último caso, prepara-te para responder: para mim, essa impressão não é nada. Bom, acho que deu para entender mais ou menos. Vamos ver. No mundo excessivamente quantificado de políticas e processos, alguns estão retrocedendo na direção oposta. Líderes audaciosos vão confiar na intuição deles. Um guru espiritual dirá que é importante deixar seu corpo guiá-lo. Um amigo que tenta nos ajudar em uma decisão difícil pode perguntar: o que parece ser o certo neste caso? Essas maneiras de tomar decisões contradizem numerosos estudos de caso nos quais a intuição envolveu as pessoas em problemas. Nossos sentidos se enganam o tempo todo. Como animais submetidos à lenta força da evolução, desenvolvemos toda espécie de heurísticas, tendenciosidades e reações emocionais que podem ter funcionado bem na savana, mas que são totalmente contraproducentes no mundo atual. Parte do estoicismo é cultivar a consciência, que nos permite dar um passo atrás e analisar nossos sentidos, questionar a precisão deles e prosseguir apenas com aqueles que são positivos e construtivos. Sem dúvida, é tentador jogar a disciplina e a ordem ao vento e seguir com o que parece correto. Mas, como muitos de nossos arrependimentos da juventude nos mostram, o que parece correto neste momento nem sempre se sustenta bem com o passar do tempo. Desconfie de seus sentidos. Mais uma vez confie, mas sempre verifique. Basicamente é a mesma coisa dos dias anteriores, né? A questão de você desconfiar dos seus próprios pensamentos, porque nós achamos que somos seres racionais, mas na verdade a gente não é. Mas aí já tá ficando repetitivo, né, galera? Bom, esse tema aqui já foi falado várias vezes, então eu vou... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar uns dias aqui e vou ler. Deixa eu ver. Vou começar do começo e vou escolher alguma aqui aleatoriamente, antes de abril. 20 de janeiro. Vamos lá, vou ler o 20 de janeiro, então. Reacenda seus pensamentos. Teus princípios não podem ser extintos, a menos que apagues os pensamentos que os alimentam, pois está sempre em teu poder reacender novos. É possível começar a viver de novo. Vê as coisas de forma diferente, como fazias outrora. É assim que se reinicia a vida. Marco Aurélio, Meditações. Você teve semanas ruins?
Afastou-se dos princípios e crenças que lhe são caros? Isso é completamente normal. Acontece com todos nós. Provavelmente aconteceu com Marco Aurélio. Pode ter sido por isso que ele escreveu a nota acima para si mesmo. Talvez ele estivesse lidando com senadores difíceis ou tendo dificuldades com seu filho problemático. Talvez nessas situações ele tenha perdido as estribeiras, ficado deprimido ou deixado de entrar em contato consigo mesmo. Quem não faria isso? Mas o que devemos lembrar aqui é que não importa o que aconteça, não importa como nossa atitude foi decepcionante no passado, os próprios princípios permanecem inalterados. Podemos retornar a abraçá-los a qualquer momento. O que aconteceu ontem, o que aconteceu 5 minutos atrás, é o passado. Podemos reacender nossos pensamentos e recomeçar sempre que quisermos. Por que não fazer isso agora mesmo? Nossa, isso aqui é muito bom. Sabe por quê? Uma das coisas que eu vira e mexe acontecia comigo era de achar que ficar com medo de perder a minha essência. Eu não sei se isso já aconteceu com alguém aí, mas sabe aquela coisa... eu acho que muita gente já teve esse pensamento, inclusive eu sempre, de pensar assim, nossa, mas quando eu era pequena, eu era tão... eu tinha um negócio de liderança, sabe? Eu era tão líder, eu era tão decidida, eu era tão não sei o quê, e hoje, nossa, aí você fica se sentindo mal com você mesmo. Ou, quando eu era pequena, eu era tão criativa, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu criava, eu vinha as ideias e tudo mais, eu tinha tanto não sei o quê, e hoje eu não sou mais, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí você fica se sentindo mal. Ou, outro também, nossa, eu era tão... ativa, praticava esporte, eu me dava muito bem, era muito bom com esporte, não sei o que, hoje eu não sou, e você fica se sentindo mal. Então, eu acho que isso aqui, pra mim, lembrei muito dessa questão de que às vezes a gente fica com medo de perder a nossa essência, ou às vezes, sei lá, quando você começa a namorar uma pessoa e o relacionamento é um pouco problemático, não sei, isso aconteceu comigo também. E eu ficava morrendo de medo de perder a minha essência, sabe? Mas uma conclusão que eu cheguei depois de um tempo é que a gente não perde a nossa essência, porque não tem como perder a essência. Você nunca vai deixar de ser o que você é, porque o que você é tá aí dentro. Tá aí dentro. Não é simplesmente os negócios se esvai do seu corpo, os negócios derrete do seu corpo, sai andando assim, igual as minhocas para fora do seu corpo. Não é assim que funciona. A sua essência continua aí dentro e ninguém muda isso, ninguém é capaz de mudar isso. Ninguém vai tirar isso de você. O que tem aí dentro, ninguém vai tirar. Independente da situação que acontecer, você pode ficar triste, você pode ficar deprimido por um tempo, você pode ficar com raiva, você pode se apresentar de uma outra maneira não convencional para o seu padrão em certo momento. Mas a sua essência verdadeira, ninguém tira, isso nunca muda, nunca muda. Se você tinha essa liderança quando você era criança, tal, não sei o quê, você continua com esse negócio aí dentro. Se você era um atleta quando você era criança, você continua com isso aí dentro. Se você era criativo e hoje você não é mais, você continua com isso aí dentro. Você só precisa reacender essa questão, né? Mas aquilo não sumiu do seu corpo, não sumiu do seu coração, da sua cabeça, do seu cérebro. Continua aí. Você só precisa arrumar um jeito de reacender isso. E aí, para isso, existem vários caminhos que você pode fazer isso, que são os caminhos que te reconectam com a sua essência. E aí, para cada um, vai funcionar alguma coisa, né? Para uns, a religião, para outros, a própria questão de se movimentar, do corpo, um yoga, uma meditação, uma oração, praticar mais coisas assim, manuais, parar um pouco, parar de consumir muita informação, ficar um tempo quieto, né? Aí fazer disso um exercício diário. Então são várias coisas que dá para você fazer para você se reconectar com a sua essência. Desculpa a minha dicção, eu tô falando tudo embolado hoje, mas enfim, é do jeito que dá.
Então é isso. Existem várias coisas que dá para você fazer. E eu recomendo fortemente, já que eu estava falando isso antes, você começar a produzir conteúdo. Porque aí eu tenho certeza que você vai se reconectar com essa essência aí. Certeza. Você vai voltar a ser uma criancinha indefesa, entendeu? Saco de pancada que precisa de alguém para vir salvar, entendeu? Que tem medo de ser esquecida na escola. Sabe quando seu pai e sua mãe esquecia você na escola? Não sei se você nunca passou por isso, mas eu passei várias vezes e, cara, é triste pra caramba. É uma sensação assim de que, tipo, mano, sai, fala assim, caralho, mãe. Nossa, pai, tá moscando, mano, me largou aqui, meu. Vocês estão pensando o quê? Vocês estão com a cabeça na morte da bezerra, meu? Vem me buscar aqui nesse caralho. Entendeu? Tipo assim. Enfim. Mas é isso, sabe? Você volta a ser uma criancinha. Você lida com todas essas questões aí que eu já falei antes. E é um ótimo exercício. Mas no final desse processo, tenho certeza que você vai se reconectar com você mesmo, com a sua essência. Pelo menos você vai redescobrindo, né? Porque eu acho que é assim, a gente já nasce sabendo, aí vão acontecendo as coisas com a gente, os acontecimentos da vida vão colocando barreiras na nossa frente, são véus, né? Na nossa frente, e a gente tem que aprender a ir tirando um por um de novo. Eu acho que esse é o processo. Você nasce pelado, e aí te colocam os véus e depois você tem que tirar. Um por um que foram colocando. Não só foram, né? Você também se colocou alguns. Você faz parte do problema também. Então, assim, é isso daí. E uma coisa que eu tinha pensado era por que a gente não percebe que a gente está evoluindo? Por que você não percebe que está evoluindo? E aí eu não vou ficar fingindo que eu sou especialista nesse assunto, como muitas pessoas, influenciadores e tal, fazem aqui e tal, para mostrar autoridade. Então eu fiz uma pesquisa rápida aqui, no ChatGPT mesmo, que tem as fontes e tudo. Então eu vou ler por que a gente acha que a gente não está evoluindo. E eu vou ter que botar o powerbank, peraí, já volto. Aí, ó, vamos lá. Então, por que a gente acha... Por que eu não percebo... Por que você não percebe que você está evoluindo? Então, vamos lá. De novo, para fazer a abertura do vídeo. Por que você não percebe que você está evoluindo? Essa é uma questão muito boa. Então aqui, ó, ele coloca 5 pontos. O primeiro ponto é porque o cérebro se adapta rápido e isso apaga a sensação de progresso. Existe um fenômeno chamado adaptação hedônica, que basicamente quando você melhora em algo, aquilo vira o novo normal. O cérebro para de registrar aquilo como um ganho. Exemplo, você aprende a editar melhores vídeos e depois de um tempo aquilo parece básico. E depois você sente que não mudou nada. Mas mudou, só deixou de parecer novidade. Esse é o primeiro ponto. Que, deixa eu ver a fonte.
Philip Brickman e Donald Campbell. Tem um estudo clássico que chama Lottery Winners and Accident Victims, que ele estuda pessoas que ganharam na loteria e depois de um tempo não eram mais felizes do que antes. E o cérebro reseta e volta ao padrão normal. Conclusão, você melhora, seu cérebro normaliza e depois você para de perceber o progresso. Beleza? Segundo ponto, seu cérebro foca no que falta, não no que já conquistou. Então, o cérebro tem um viés natural chamado viés da negatividade. Isso significa que ele presta mais atenção no erro do que no acerto, mais no que ainda não sabe do que no que já domina, mais no que ainda não sabe do que no que já domina. Evolução é gradual. A percepção do cérebro ainda não é o suficiente. Resultado, você evolui, mas sente insuficiência. Esse segundo ponto, sistema de julgamento e percepção, foi por Daniel Kahneman, Daniel Gilbert e Timothy Wilson. Conceito, previsão afetiva. Foi uma descoberta que eles tiveram onde humanos são péssimos em avaliar como se sentem e como vão se sentir. A gente distorce nossa percepção de progresso. Conclusão, você pode estar evoluindo, mas seu cérebro simplesmente não interpreta isso corretamente. 3. A evolução é lenta e o cérebro 3. A evolução é lenta e o cérebro gosta de recompensa imediata. Então, o sistema de recompensa do cérebro, a dopamina, responde melhor a ganhos rápidos e mudanças visíveis. Mas a evolução real é o quê? É silenciosa, acumulativa e quase invisível no dia a dia. Então, você só percebe quando olha para trás e raramente você faz isso. Realmente, isso aqui é real. Realmente é real. Então, esse viés da negatividade foi um estudo feito por Roy Baumeister, num estudo Bad is Stronger Than Good. O meu inglês tá parecendo o Joel lá. Bad is Stronger Than Good. Descoberta. A descoberta que ele teve foi que eventos negativos têm mais peso psicológico que positivos. Conclusão, mesmo evoluindo, seu cérebro foca no erro, o que leva à sensação de estagnação. Quarto ponto, você atualiza seu padrão o tempo todo. Isso parece o primeiro, né? Quando você melhora, seu nível de exigência sobe junto. Então acontece isso. Antes você dizia, isso já está ótimo. Agora você diz, isso ainda não está bom. Ou seja, você cresceu, mas sua régua cresceu junto. Esse conceito é da felicidade e adaptação ao longo do tempo, que é de Ed Diner e Richard Lucas, que eles descobriram que existe um intervalo estável de felicidade. A gente oscila, mas volta ao padrão. A conclusão é que a evolução contínua não gera sensação contínua de progresso, porque o cérebro sempre estabiliza. Interessante, né? Resumo científico. Você não percebe sua evolução porque seu cérebro se adapta rápido, ele foca no que falta, ele mede mal emoções e ele redefine o que é bom o tempo todo. Aí o quinto ponto, falta contraste, memória falha. O cérebro não guarda bem versões antigas de você. Sem comparação clara, você esquece de como pensava, esquece como fazia e esquece o quanto já melhorou. Sem contraste, não há sensação de progresso. Muito bom. Resumindo em uma frase, você não percebe que está evoluindo porque seu cérebro transforma o progresso em normalidade muito rápido e continua te empurrando para o próximo nível. Então, é basicamente isso. Se você sente que você não está fazendo progresso, muito provavelmente você está.
E é bom você não estar sentindo que não está fazendo progresso. Na verdade, é um bom sinal, é um bom indicador. Significa que você está. E você está com a mentalidade de crescimento, porque senão você não estaria se preocupando. É isso, gente. Aqui tá falando ainda assim, ó, como hackear isso? Se quiser começar a perceber sua evolução de verdade, registre em anotações, vídeos, portfólio antigo, tudo mais, que basicamente é isso que eu tô fazendo. Eu quero um dia assistir esses vídeos aqui e ver tudo isso aqui que eu passei, como é que foi, essa pindaíba, enfim, não sendo ingrata, mas assim, a evolução, né? Segundo, compare versões antes versus depois. Meça coisas concretas, como tempo, qualidade e resultado. E celebre microganhos, mesmo que pareçam pequenos. Isso é muito importante, porque eu também tenho esse negócio de, tipo assim, quando eu tenho uma pequena vitória, eu tenho uma mania, um padrão muito zoado de querer me rebaixar. De falar assim, isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada, isso aqui é qualquer um que faz, isso aqui, sabe? Não é isso que vai mudar e tal. Tipo assim, porra, se deixa ser feliz, caramba. Sabe? Para de ser chato com você mesmo. Para de te encher o saco. Vai, te deixa viver, te deixa ser feliz mesmo, ser idiota mesmo, entendeu? Ser quem você é, gritar e pular e ficar feliz por você mesmo e ser trouxão, olha lá o trouxão, vai trouxão, seja feliz. Se deixa, mano, um pouco, porque, sabe, é chato pra caramba. Da mesma forma que é chato pra caramba quando tem alguém que fica só te dando sermãozinho e fica te cortando, sabe, das suas felicidades e tal, não sei o quê. Quando você faz isso com você mesmo, você tá sendo essa pessoa chata pra caramba com você, entendeu? Então, assim, celebre as suas micro vitórias, as suas pequenas vitórias, entendeu? Celebre, é isso aí. Seja feliz, certo? E aí, de novo, vou repetir essa parte aqui que fala assim, do resumo científico em linguagem simples, de todos os pontos. Então, por que você não percebe a sua evolução? Porque seu cérebro se adapta rápido demais. Segundo, porque ele foca sempre no que falta. Terceiro, ele mede mal emoções, ele interpreta de forma errada. E quarto, ele redefine o que é bom o tempo todo. Então é isso, o resumo da obra é, se você está sentindo que você não está evoluindo, isso é um bom sinal e é um bom indicador, porque na verdade você está evoluindo e se você está sentindo significa que você se importa e se você se importa, você está sim evoluindo, só não está sentindo. Então é um ótimo indicador. Não sei se isso tudo fez sentido, pra mim na minha cabeça fez pra caramba, que é assim, né? A minha cabeça E é isso. Seja feliz. Seja feliz, não tenha dó de você mesmo, entendeu? Não seja vítima. Quem se faz de vítima é cuzão. Como já diria o poeta Felipe Ret, entendeu? E é isso. Vamos pra cima. Vamos passar vergonha mesmo. Vamos se expor ao ridículo mesmo, entendeu? Curar nossos traumas aí de infância. Tudo essas porra aí. E é isso. Nossa, comecei o vídeo assim, um pouco meio triste, mas agora já fiquei com raiva, o que me animou. Então, muitas vezes, isso é um negócio que eu já tinha chegado nessa conclusão. Às vezes é melhor você ficar com raiva do que você ficar triste. Porque quando você ficar triste, você fica depressivo. Pelo menos com raiva, o negócio te dá uma energia, sabe? Um gás. Enfim, é isso daí, galera. Vai dar 40 minutos de vídeo. Beijos.